Olá, amados irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos nós aqui hoje novamente, nesta segunda-feira, para darmos continuidade agora com o nosso bloco quarto, a partir da Palavra de Deus. E queremos iniciar saudando todos vocês que estão online agora conosco e todos aqueles que nos acompanharão no momento futuro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Gibelato e esta é a nossa aula de formação teológica promovido pela ACA, Almeida Assessoria e Consultoria Educacional. Vamos iniciar a nossa aula de hoje invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, nós, nos 3 primeiros blocos, nós fizemos uma grande introdução a partir da Palavra de Deus e fizemos uma rápida explicação do que foi a história do povo de Israel. Talvez o bloco 3 foi um bloco muito difícil de compreender, que é aquilo que faz parte da história do Antigo Testamento. Nós vimos ali a formação do povo de Deus, desde Abraão, passando pela sua ida ao Egito, quando se tornaram escravos. Depois Deus envia Moisés, os liberta, vão para o deserto, 40 anos, conquistam a terra prometida, tempo dos juízes. Logo em seguida, nós temos a instituição da monarquia, e ali nós vemos a divisão da monarquia, a queda da Samaria, o reino do norte, o reino de Israel, depois a queda do reino do sul, quando vão para o exílio da Babilônia. Nós vimos a dominação persa, grega, romana, e encerramos o bloco 3, já na iminência do nascimento de Cristo. Tudo isso para que nós pudéssemos adentrar, a partir da aula de hoje, no bloco 4, a nossa compreensão a respeito do Novo Testamento. E este bloco 4, ele quer ser uma grande introdução neste tema do Novo Testamento. Para que então, a partir do bloco 5, nós comecemos a estudar os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois também as cartas paulinas, as cartas petrinas e por aí vai. Nós vamos estudando os livros do Novo Testamento. Por isso, este bloco 4 nos convida a fazer esta grande introdução. Se você ainda não adquiriu o nosso material, pode entrar em contato conosco, deixando o seu nome nos comentários, dizendo eu quero, ou então envie-nos um WhatsApp através do nosso telefone comercial, que é o DDD 43 99196 7110. 99196 7110. Amados irmãos e irmãs, quando nós falamos em Novo Testamento, nós precisamos ter a clareza, nós precisamos compreender, antes de mais nada, que o fundamento do Novo Testamento é Cristo ressuscitado. Nós sabemos que o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, e isso nós vimos lá no bloco 1, ele é dividido em várias partes. Então, o Novo Testamento tem 27 livros, e estes 27 livros, eles estão constituídos em pequenos blocos. Nós temos um bloco chamado de Evangelhos, que é um que nós vamos tentar começar a entender na aula de hoje. Depois nós temos um bloco que só tem um livro, que é os Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas paulinas. Depois nós temos as cartas católicas,
enviadas a toda a igreja. E por fim nós temos o livro do Apocalipse. Dentro deste grande grupo que é o Novo Testamento, nós temos pequenos grupos. Mas a centralidade do Novo Testamento é a pessoa do Cristo ressuscitado. Então, a importância do Novo Testamento se dá pelo fato de Cristo ressuscitado. Por que Cristo ressuscitado? Nós vamos ver mais adiante essa diferença aqui entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Mas, antes de mais nada, antes de falarmos dessa distinção que surgiu no século XVIII, é preciso que nós compreendamos que a centralidade, que o foco, o que é que os apóstolos, os discípulos, o que é que a comunidade cristã tinha em mente quando começou a escrever o Novo Testamento? Bem, o que eles tinham em mente era Cristo ressuscitado. Mas este Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado. Então, o ressuscitado, o ressurreto, aquele que subiu, aquele que está vivo, é aquele que foi pregado na cruz. Tanto que, lá no Evangelho de João, se nós pudermos tomar a Bíblia, nós vamos ver lá no capítulo 21 de João, capítulo 21, a aparição de Jesus aos discípulos, lá nas margens do lago de Genezaré. E Jesus ressuscitado aparece também em João, capítulo 20, lá no versículo 19. E esse texto é fantástico para nos mostrar que o ressuscitado é o crucificado. João 20, 19. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. João capítulo 20, 20. Jesus ressuscitado mostra a mão e o lado. Para quê? Para mostrar a eles que aquele que estava ali não era um outro Cristo, mas era o Cristo da cruz, o chagado, o crucificado. E então, a centralidade do Novo Testamento está no fato deste Cristo ressuscitado. Por quê? Porque ele é o único homem que morreu e voltou para viver. Rodrigo, mas nós temos lá, por exemplo, o relato de Lázaro. Nós temos, por exemplo, o relato bíblico do filho da viúva de Naim, que estava morto e voltou a viver. Lázaro estava morto e voltou a viver. Mas, nas aulas futuras, nós vamos ver que estes dois relatos, por exemplo, não podem ser chamados de ressurreição. Porque o que significa ressuscitar? Significa morrer, viver e não mais morrer. Acontece que o filho da viúva de Naim, ele voltou a viver, mas morreu 1, 2, 3 anos depois. Lázaro, o amigo de Jesus, lá no Evangelho de João, ele morre, volta a viver, mas alguns anos depois ele volta a morrer novamente. O único ressuscitado na Bíblia, e depois dele todos nós o seremos, é Cristo. Ele é o único homem que morreu e voltou a viver, para nunca mais morrer. Aqui está a beleza da nossa fé. Qual é a centralidade do Novo Testamento? Cristo ressuscitado. Qual é a centralidade da fé cristã? Cristo ressuscitado. Paulo anuncia Cristo ressuscitado, que é o crucificado. Pedro, Lucas, Marcos, João, Tomé, Barnabé, Timóteo, Policarpo de Esmirna, todos eles anunciam o crucificado que foi ressuscitado. E este ressuscitado morreu e vive, e nunca mais há de morrer. Até tem um prefácio. Prefácio é aquela oração que os padres fazem
durante a missa, logo após o ofertório e antes do santo. Começa assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E aí tem uma oração, uma oraçãozinha que ele faz no prefácio que diz assim: imolado já não morre, e morto vive eternamente. Olha que contrariedades da nossa fé. Imolado já não morre. Ou seja, Jesus foi sacrificado, ele passou pelo suplício da cruz, ele passou pela morte de cruz no Calvário. Então, uma vez imolado, uma vez oferecido em sacrifício, ele já não morre mais. E agora, morto, ele vive eternamente. Por isso, Cristo ressuscitado é o único homem que morreu e voltou a viver para nunca mais morrer. E depois dele, claro, segundo a nossa fé, porque nós rezamos isto na oração do creio, lá no finalzinho, e há de vir para julgar os vivos e os mortos, e antes disso a gente diz, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Então veja, é preciso crer que este ressuscitado virá nos ressuscitar. E, conhecendo a sua palavra, o homem tem base para conhecê-lo. Somente conhecendo o Cristo ressuscitado é que nós temos o chão da fé para podermos conhecer o ressuscitado. E é preciso que nós conheçamos a sua palavra. Só que é importante dizer que Jesus nunca escreveu nenhum livro. Nenhum livro da Bíblia, do Novo Testamento ou do Antigo, certamente, Jesus tenha escrito. Tudo que nós temos escrito na Bíblia diz respeito àquilo que escreveram de Jesus. Então, esta palavra, que antes de mais nada era palavra oralizada, era uma palavra vivida na comunidade, e nós vimos isso no primeiro bloco, né? Toda palavra ela é vida, ela é vivida na comunidade, e depois ela se torna escrita, e depois ela se torna livro. Então, já disse isso, a palavra não cai do céu encadernada, a palavra se fez carne. João capítulo 1, versículo 18. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo não se fez livro. A palavra não se fez livro. A palavra é, antes de mais nada, vida. E é conhecendo esta palavra que mais tarde, com o passar dos tempos, vai se tornar um livro. É conhecendo esta palavra que o homem tem base para conhecer este Cristo ressuscitado. Acontece que o povo esperava um Messias político. Por que isso? Porque desde o Antigo Testamento, e nós vimos isto rapidamente no bloco 3, o povo de Deus esperava um Mashiach, esperava um Messias libertador, que os libertaria do poder político. Veja, o povo de Deus, que é o povo de Israel, eles passaram por diversas dominações políticas. Passaram pela dominação política dos egípcios, depois dos babilônios, depois dos gregos, dos persas, dos romanos, e por aí vai outros tantos poderes políticos que queriam dominá-los, que queriam escravizá-los, que queriam tomar para si a posse e o domínio do seu povo. Então, na cabeça do judeu, até hoje, e aqui está um ponto muito importante, por que é que os judeus não aceitam Cristo, Jesus, como o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias? Porque esse Messias, chamado Cristo, Jesus, não cumpriu algumas exigências que o Antigo Testamento falava que seria o Messias. Por exemplo, o Messias jamais se sentaria com os pecadores públicos, jamais tocaria numa esquife
no corpo de um defunto. Jamais conversaria com uma prostituta. Jamais se sentaria no poço conversando com a samaritana. Jamais teria sido pregado na cruz. Então, por todas estas razões e algumas outras, este Cristo ressuscitado não é considerado um Messias, porque o povo esperava um Messias político. E até mesmo Pedro, até mesmo Judas Iscariotes, não havia compreendido que o Messias, Cristo, não era um Messias político. Veja, lembra quando nós estamos lá no episódio da narrativa do horto, quando Jesus está lá rezando na sua agonia no Jardim das Oliveiras, e os soldados chegam para prendê-lo. O que é que Pedro faz? Imediatamente saca a sua faca, a sua espada, e decepa a orelha do soldado Malco. Acontece que Jesus diz para ele: Pedro, guarda a sua espada na bainha. Ou seja, Jesus não é um Messias político, revolucionário. E atenção, minha gente, nós vemos por aí certas interpretações, e até mesmo de padres e bispos, que infelizmente politizam a palavra de Deus. Jesus não é um libertador aos moldes políticos. Jesus é o libertador, primeiramente, do pecado, da opressão do pecado e do mal, que nos escraviza. E então, este pecado e este mal nos tornam perversos, nos tornam mesquinhos, egoístas, nos torna gananciosos. Por isso, este Messias, Cristo, não é um Messias político. Ele não veio para derrubar o Império Romano, que na época era o poder político que oprimia o povo de Deus. Jesus não veio para isto. Tanto que, quais foram as duas causas de condenação de Jesus? Bem, nós temos aqui uma dupla condenação. A condenação política e a condenação religiosa. Acontece que a condenação religiosa não era suficiente para matar Jesus, para pregá-lo na cruz. Então foi preciso, atenção, foi preciso criar, inventar um motivo político para matar Jesus. Então, o motivo religioso é que Jesus se declarava filho de Deus. Então isto, segundo a tradição judaica, era blasfêmia, porque ser filho de Deus é igualar-se a Deus. E na mentalidade judaica, isso era um pecado abominável. Então Jesus merecia morrer. Acontece que isto, o poder religioso, não tinha poder suficiente para matar. Então o que eles inventam? Uma segunda desculpa, um segundo motivo. É o motivo político. Eles vão até Herodes, que era o representante do império na Galileia, Herodes e Pilatos, um joga para o outro, e vão dizer: olha, ele está se declarando rei, e nós só temos um rei, César. Então aqui nós temos um motivo político, Jesus se declara rei. Mas se nós pegarmos as Escrituras, Jesus nunca se declarou rei. Aliás, quando ele está diante de Herodes, diante de Pilatos, questionado: você é rei? Ele diz: tu o dizes, eu sou o rei. É você que está dizendo, eu nunca disse que eu sou rei. No entanto, nós sabemos que o reinado de Deus, e aqui é preciso distinguir, veja, daqui 2 semanas nós vamos celebrar como católicos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Aí você pode se perguntar: Rodrigo, se Jesus nunca se proclamou rei, por que tem uma festa na igreja que fala que ele é rei? Veja, o reinado de Cristo não é um reinado político. Ele não é um rei político. Até porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Quando ele está com Pilatos, ele diz isso. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Enfim. Então Jesus já deixa claro que o reino dele não é aqui. É um reino eterno. E todo reino tem um rei. E por isso ele é rei. Então Jesus é um rei, não aos moldes políticos, mas segundo um outro tipo de mentalidade. O reino eterno.
Então, para que os discípulos professassem a fé no Messias, eles servem-se então de duas fontes. Eles vão precisar quebrar este paradigma, né? Veja, Pedro acha que Jesus era um Messias político, por isso vai lá defendê-lo com a espada. Judas Iscariotes entrega Jesus para os sacerdotes porque ele não conseguia compreender o tipo de messianismo de Jesus que não fosse um messianismo político. Até os discípulos, os apóstolos, eram lentos, demoraram para compreender o messianismo de Jesus. Então, os apóstolos, os discípulos, precisaram quebrar este paradigma, e aí então, eles precisaram, ao longo dos anos, se servir de duas fontes: o testemunho oral e o Antigo Testamento. O testemunho oral é a tradição, e nós já vimos isso no bloco 1, tradição oral. Tudo aquilo que era vivido na comunidade, mas que ainda não havia sido escrito. E depois, eles se serviram do Antigo Testamento. Então, o que é que fizeram? Olharam para o Antigo Testamento e colocaram Jesus como chave de interpretação. Olha, está vendo aqui no livro do profeta Isaías, quando o profeta Isaías diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho? Se nós formos pegar isoladamente esta perícope, este texto bíblico, não está falando de Jesus. Está falando de Acabe, o rei, de Henri, de reis. De quem está falando? Nós não, com toda certeza, nós sabemos que não é de Jesus. É de quem? Então veja, os discípulos, à luz da palavra de Deus, vai ler o Antigo Testamento e vai colocar Jesus como a chave do Antigo Testamento. Então, acontece, a partir disso, que com a morte dos apóstolos, se sente a necessidade de se escrever sobre os feitos de Jesus. Os apóstolos começam a morrer. E com eles vai morrendo a tradição oral. Então, a comunidade cristã sente a necessidade de se escrever algo sobre Jesus. Aquilo que os discípulos e os apóstolos haviam experimentados da palavra de Deus. E aí, então, surgem os primeiros escritos. Veja, vamos ver lá em Marcos capítulo 2, versículos 1 e 3. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que Jesus estava lá em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. Veja, nós temos aqui um relato escrito de uma ação, de um feito de Jesus. Mas como que esta ação, este feito, foi escrito? Porque se viu a necessidade de se escrever a partir de Jesus. De se escrever o que Jesus falava. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nolo transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever de forma ordenada. Então veja o que Lucas está falando. Conforme nos transmitiu. Veja, Lucas pegou isso de quem, minha gente? Da tradição oral. Então, conforme foram morrendo os apóstolos e os discípulos, as testemunhas oculares, foi-se vendo a necessidade de se escrever, por exemplo, os fatos que está lá em Marcos 2:1 e todos os outros fatos. Então, os escritos não nasceram de repente, mas são frutos de uma longa vivência, de uma longa oração. São frutos de uma maturação na fé. A comunidade primitiva, a comunidade cristã, precisou amadurecer a sua fé.
precisou vivenciar. Por isso, os evangelhos não foram escritos da noite para o dia. Não é o fato que o escritor sagrado sentou-se lá diante de uma escrivaninha, pegou uma pena e foi escrevendo do dia para a noite. Pelo contrário, é fruto de uma perene maturação na fé, diante de dias e noites de oração, de vivência da comunidade. E nisto, segundo a exegese bíblica, segundo as pesquisas bíblicas, nós temos então um intervalo de 30 a 70 anos entre Jesus e os textos. Veja, Jesus morreu no ano 33, mais ou menos, 30, 33. O primeiro escrito do Novo Testamento data de mais ou menos no ano 54, ou seja, 20 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. E é a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, que visitou a comunidade, escreve para a comunidade de Tessalônica. O primeiro evangelho é o evangelho de Marcos, que data do ano mais ou menos 70. O último livro a ser escrito é o evangelho de João e o Apocalipse, que data mais ou menos do ano 100. Então, do ano 30, mais ou menos, depois de Cristo, até o ano 100, nós temos um intervalo de 70 anos. E nestes 70 anos se foi escrito todos os 27 livros do Novo Testamento que foram colocados na Bíblia pela igreja. Porque estes textos que estão aqui são chamados de, quem se lembra? De textos canônicos. A igreja foi falando qual texto deveria entrar e qual não. Por isso que a nossa fé católica é uma fé tripartida, né? Que se embasa num tripé. Tradição, palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e magistério. O magistério disse o que deveria entrar ou não na Bíblia. Mas isso nós já estudamos em aulas passadas. Então, nós tivemos aí um intervalo de 30 a 70 anos para que o Novo Testamento fosse escrito. E aí nós precisamos compreender também, dentro deste grande tema do Novo Testamento, a questão do movimento de Jesus, chamado de movimento jesuânico. O que foi então o movimento de Jesus? Veja, eu estou dando um curso de Mariologia às terças-feiras e eu disse na aula passada que Jesus era um marginal, no sentido de que ele estava à margem da sociedade. Nasceu numa aldeia, numa vila pobre, de pais pobres, nem tinha profissão direito, porque carpinteiro, o que é um carpinteiro? Né? Então Jesus não nasce no palácio, ele não tem poderes aquisitivos, não nasce na realeza. Jesus passaria despercebido, se não fosse os evangelistas, os escritores sagrados, escreverem sobre ele. Então, o movimento de Jesus trata do quê? Os primeiros discípulos eram judeus. Então, de repente, Jesus começa a anunciar a palavra, o reino de Deus, e 1, 2, 50, 100, 200, 1000 pessoas começam a seguir Jesus. E estes seguidores de Jesus são chamados de discípulos. Discípulos porque consideravam Jesus o seu mestre. E esses discípulos, eles eram, no início, todos judeus. E aqui nós vamos ter, mais adiante, uma quebra de paradigmas, porque estes judeus vão se tornar cristãos. E aí, nós vamos ter, mais para frente, os judeus cristãos e os pagãos cristãos. E isso vai dar um rachinho aí na igreja. Mas isso é tema para as próximas aulas. Nós vamos falar isso mais adiante, né? O grupo dos judeus cristãos e o grupo dos pagãos que se tornaram cristãos. Mas aqui interessa saber para nós que os primeiros discípulos a seguir este movimento de Jesus, eles eram judeus. E estes discípulos,
eles continuavam a frequentar o templo e a sinagoga. Mesmo depois da morte de Jesus, eles continuam visitando o templo e a sinagoga. Basta nós tomarmos, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos tomar lá Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Veja, se agora eles seguem o movimento de Jesus, por que eles continuam indo ao templo? Aqui também, com o tempo, vai se quebrar este paradigma. Sobretudo com Paulo. Quando Paulo se converte, ele vai quebrando este paradigma de que não é mais preciso estar ligado ao templo. Então agora o templo cede o seu lugar para a igreja, que nós vamos ver mais a seguir. Então, neste primeiro momento, nós precisamos saber que os primeiros discípulos eram judeus e que eles continuavam frequentando o templo e a sinagoga, mas que com o tempo, alguns anos mais tarde, eles vão romper com o templo e com a sinagoga. Outro fato importante que nós precisamos saber deste movimento de Jesus é que Jesus nunca escreveu nenhum livro. E eu já disse isso anteriormente, né? Tudo que nós temos escrito no Evangelho, nas cartas paulinas e por aí vai, são frutos de coletas de dados dos autores sagrados. Outro fato importante é que após a ressurreição, as Escrituras passam a ser lidas de um jeito diferente. Então veja, o Antigo Testamento já existia após a ressurreição de Cristo. Acontece que o Antigo Testamento, as Escrituras, portanto, era o que se tinha, passa a ser lida de uma forma diferente. Jesus, então, agora é o centro desta compreensão do Antigo Testamento. Jesus agora, ele se torna a chave de interpretação para se entender os eventos do Antigo Testamento. Por exemplo, se nós prestarmos atenção, e eu convido você, no próximo Sábado Santo, fazer uma experiência profunda de Deus. Porque a liturgia do Sábado Santo é uma liturgia que começa lá na criação e vem até a ressurreição do Cristo, atingindo a cada um de nós. E quando o padre, o sacerdote ou o diácono, ele entra na igreja com as luzes apagadas e com o círio aceso, quando ele proclama, eis a luz do mundo, e depois as luzes se acendem, é cantado um hino chamado de Precônio Pascal. E ali, lá pelas tantas, se diz assim, que esta luz deste fogo novo, ela é comparada com a coluna de fogo do Antigo Testamento, quando o povo de Deus caminhava no deserto. Então veja, os autores sagrados olham para um fato do Antigo Testamento, a coluna de fogo que ia diante do povo no deserto quando fugiram do Egito, e eles vão dizer o quê? Esta coluna de fogo que ia com o povo é Cristo. Então agora, a chave de interpretação, o centro do Antigo Testamento é Jesus. E por isso, nós temos um jeito diferente de interpretar as Sagradas Escrituras. Outro fato importante que nós precisamos saber deste movimento de Jesus são três características, na verdade. O primeiro deles, a primeira característica, é que este movimento de Jesus é um movimento animado pelo Espírito. Então, se vocês estão aí com a Bíblia aberta, nos Atos dos Apóstolos, voltam um capítulo. Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, com o agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Então veja, os discípulos, o movimento jesuânico,
é um movimento animado pelo Espírito. O Espírito Santo desce sobre a comunidade cristã, sobre os discípulos de Cristo. Outro fato é que o movimento de Jesus é um movimento missionário. E se nós formos aos evangelhos, nós vamos ver lá no evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus, nós vamos ver Cristo que ordena que o seu evangelho seja pregado por todo o mundo. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos meus todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Então veja, Jesus, aliás, o movimento jesuânico, o movimento de Jesus, é um movimento missionário. Ide. Jesus dá uma ordem. O Evangelho não diz assim, ó, fica aqui. Não, vamos ficar aqui. Aliás, se eles não tivessem seguido esta ordem do Senhor, do ide, nós talvez nem conheceríamos o Evangelho. Se Paulo, se Silas, se Bartolomeu, Timóteo, Mateus, Lucas, Pedro não tivessem saído de Jerusalém, talvez o movimento de Jesus teria sido mais um movimento, como foi o movimento dos saduceus, como foi o movimento dos herodianos, como foi o movimento dos sumos sacerdotes, não é? O movimento de Jesus, então, é um movimento missionário. A terceira característica é que este movimento, ele é constituído de pequenas comunidades domésticas. Olha que interessante, não nasceu no grande centro, mas nasceu nas casas, pequenas comunidades domésticas. Atos dos Apóstolos, um pouquinho para frente, aonde a gente estava, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 42. Atos dos Apóstolos 3:42. Diz assim: os discípulos se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e dividiam entre todos. Dia após dia, mostravam-se assíduos no templo e ao partir do pão, pelas casas. Então veja, Atos dos Apóstolos 3, 42, 43, 44, nos mostra que esse movimento de Jesus é um movimento que nasce nas comunidades domésticas. Este é um pouco da característica do movimento jesuânico. Falando agora sobre o Novo Testamento de novo. Muitos pensavam que o texto dos evangelhos, do Novo Testamento, das cartas paulinas, narravam os fatos como eles aconteceram. Então nós já sabemos que o evangelho, que as narrativas não são relatos jornalísticos, por exemplo. Não contam a história fidedignamente. Olha, era uma vez... Não é assim. Então, muitos de nós, talvez até você, pensava, e agora não vai pensar mais, que os textos narravam exatamente daquele jeito. Olha, Jesus fez isso agora. Não era nem antes nem depois, era agora. Então, acontece que isto era feito desta forma, né? Se entendia os textos de uma forma literal, como se os evangelhos fossem um relatório. Como se os escritores sagrados tivessem a preocupação de ficar lá contando história, de ficar lá falando relatos históricos. Nós precisamos entender, e nós já vimos isso no bloco 1, que o Evangelho, que a palavra de Deus nasce como um testemunho de fé. E um testemunho de fé a partir de uma interpretação teológica.
Então os evangelhos não são um relatório. E eles não são, os fatos que ali estão, não aconteceram exatamente como está ali. Por quê? Porque o que foi escrito foi interpretado à luz da fé no Cristo ressuscitado. Então, a interpretação que se tinha era uma interpretação literal, ao pé da letra. Olha, está escrito aqui, então é verdade. Então, por exemplo, está escrito aqui no Evangelho de Mateus 27:45, abri aqui esporadicamente, está escrito assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Bom, então quer dizer que foi do meio-dia às 3 da tarde, houve treva. Então, não pode ser 11:59, não pode ser 3:01. Ué, não é assim. Então, muitos interpretavam a Bíblia de uma forma literal. Acontece, e aqui nós vamos tendo um probleminha, que no século XVIII, ali pelo ano 1700 e alguma coisa, acontece que no século XVIII nós temos a ascensão da razão. Até o século XVIII, Deus era o centro de tudo, teocentrismo. Agora, com o século XVIII, o início da modernidade, a fé dá lugar à razão. E nós temos o início, então, do racionalismo, do iluminismo. Porque agora o que ilumina a humanidade não é mais Deus, não é o teocentrismo, mas é o racionalismo. É o homem como centro do universo, o antropocentrismo. E se antes, até o século XVIII, a interpretação era literal, de um modo dedutivo, agora, através do racionalismo, nós temos o método indutivo. A teologia bíblica, então, começa a ser guiada, começa a se embasar na ciência, pela razão. Então agora, os autores sagrados, os pesquisadores, os biblistas, eles não querem mais entender o sentido literal da palavra de Deus. Eles vão começar a questionar a palavra de Deus a partir da razão e da ciência, sobretudo da arqueologia, da história, da linguística e por aí vai. Então eles vão pegar uma perícope, um trecho, e vão ver, olha, qual é o sentido disso aqui? O que tem de verdadeiro nisso aqui? O que tem de história aqui? E o que tem de invenção? O que tem aqui de mito? E aí, minha gente, no século XVIII, vai nascer então a teoria do Jesus histórico e do Cristo da fé. A teoria do Jesus histórico e do Cristo da fé. Que eu vou explicar mais adiante um pouquinho, tá bom? Mas para vocês entenderem que até então se interpretava a palavra de Deus de forma literal. Por quê? Porque pensava-se assim, bom, se a palavra de Deus é inspirada, então tudo que está na Bíblia aconteceu historicamente como foi escrita. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus, então ela não pode ser inventada. Então, começa-se a perceber que a inspiração, ela tem outros contornos que não a revelação direta, mas também a mediação humana. E aqui entra a história das tradições. Veja, a palavra de Deus não caiu encadernada, eu já disse isso antes, mas a palavra de Deus, ela foi mediada pelo ser humano. Deus sempre usou, sempre usa e sempre usará de mediações. Por quê? Porque Ele quis. Veja, Ele podia, porque é Deus, descer e lá libertar o povo de Deus no Egito. Mas Ele não fez isso. Ele pegou um mediador. Ele pegou Moisés. Deus poderia ter reinado sobre o seu povo eternamente. Mas Ele não fez. Ele fez isso através de Saul, Salomão, Davi, por aí vai. Deus poderia ter vindo à terra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, sem usar Maria. Mas Ele quis servir-se de Maria. Então veja, Deus sempre usou de mediações humanas. Quando Ele escolhe Lucas, Marcos, Mateus
para escrever sobre ele, ele está usando a mediação humana. E aqui nós vamos percebendo que esta inspiração, ela não é imediata, mas ela é mediada. Existe um meio ali, e este meio é o ser humano. Então é preciso compreender que a palavra de Deus não pode ser lida ao pé da letra. Ela precisa ser interpretada. Acontece que este movimento do século XVIII, que criou o Jesus histórico e o Cristo da fé, confundiu muita gente. Porque muita gente ficou só com o Jesus histórico. E os que ficaram só com o Jesus histórico condenava aqueles que ficavam só com o Cristo da fé. E os que ficaram com o Cristo da fé olhavam para os que ficaram com o Jesus histórico e falavam: vocês são racionais demais. Acontece que tanto o Jesus histórico quanto o Cristo da fé diz respeito à mesma pessoa. Só que lá no século XVIII, isso não era pensado. No século XVIII, houve sim, aqui nós temos um xizinho, né? Era contrário. Lá no século XVIII, os autores, os pesquisadores, os biblistas, fizeram um racha, né? Como se quase existisse dois Jesus. Um Jesus da fé e um Jesus histórico. É preciso ainda compreender que o Evangelho teve 3 etapas. A primeira foi de Jesus aos apóstolos, a segunda dos apóstolos às comunidades e depois das comunidades até a escrita dos evangelhos. E aí nós compreendemos que esta história das tradições, ela existe graças a este movimento do século XVIII, que foi pesquisar a fundo a respeito das Escrituras. E aí se chegou àquilo que na teologia bíblica se chama de história das tradições. E o que é essa tal de história das tradições? História das tradições. Então vamos lá. Então nós temos aqui o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E aqui nós temos uma letra Q, que significa quelle. Segundo os estudiosos ali do século XVIII para frente, existiu uma tradição, existiu um livro, escrito não sabe por quem, que se perdeu. Mas este livro, ele inspirou o livro de Mateus e Lucas. Então veja, quelle no alemão significa tradição. Então, tradição que é chamada, né? Ou fonte que. É tradição, é fonte. Fonte que. Então, o que significa isso? Significa que há coisas que está em Marcos e está em Lucas. Mas também tem coisas que Mateus e Lucas têm e Marcos não tem. Então a pesquisa bíblica pensou, bom, se Mateus e Lucas têm coisas em comum com Marcos, mas Mateus e Lucas têm coisas que diferem de Marcos, é porque existiu uma fonte, chamada de fonte que deu origem a Mateus e a Lucas. O que isso significa? Significa que Marcos foi o primeiro livro escrito que nós temos. Mas é bem possível que antes disso houve uma tradição, houve uma fonte que se perdeu na história, que os biblistas chamam de fonte Q. Isto significa que Marcos escreveu o seu evangelho no ano 70 mais ou menos, e depois Mateus e Lucas foram beber dos escritos de Marcos, e eles copiaram algumas coisas no seu evangelho. Só que existem algumas citações, algumas
coisas que foram escritas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas que não estão no Evangelho de Marcos. Então, o que os biblistas falaram? Bom, Mateus e Lucas beberam de Marcos e beberam desta fonte que se perdeu, as fontes que. Então, a pesquisa revelou também que as tradições mais primitivas de Jesus, contidas no Evangelho, como, por exemplo, o relato da paixão. O relato da paixão é um dos textos mais antigos dos evangelhos. Já são uma interpretação à luz da fé da igreja. Então, passado a ressurreição, porque nenhum escrito foi escrito antes da ressurreição, então é chamado de textos pós-pascais. Então, são textos pós-pascal, pós o evento da Páscoa. Eles foram escritos, todos eles, à luz da fé pascal. E por isso, já são uma interpretação a partir da Páscoa. Mas, é preciso dizer que em todas as suas partes, eles não são e não querem ser uma reportagem, nós já sabemos disso, mas são sempre e sobretudo um testemunho de fé, a partir do Cristo ressuscitado. Então, o Evangelho foi escrito mais ou menos no ano 70, o primeiro Evangelho, o de Marcos, depois nós temos o Evangelho de Mateus e de Lucas, e por último o Evangelho de João. E aí então a igreja compreende que esta é a origem da formação do Novo Testamento, a partir do evangelho chamado de sinótico. Estes três evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles, tudo que é sim é que reúne, que junta, que é parecido, né? Então, sinóticos é porque eles têm a mesma ótica. Eles têm algo em comum. Já João, que está fora desse grupo, ele é um evangelho à parte, porque ele é um evangelho sui generis. Ele é um evangelho original. Ele não bebeu dessa fonte. Por exemplo, as bodas de Caná, a Samaritana, a ressurreição de Lázaro, não tem em Marcos, não tem em Mateus e não tem em Lucas. Então João é um grupo considerado à parte. Acontece que os evangelhos não relatam, para aqueles que estão com a apostila, nós estamos no ponto 1.2, processo de formação dos evangelhos. 1.2, processo da formação dos evangelhos. Os evangelhos não relatam a história de Jesus segundo os critérios de objetividade da historiografia moderna. Esse fato, ou seja, a impossibilidade prática de encontrar nos evangelhos uma descrição exata, imparcial, cronológica e detalhada dos acontecimentos da vida pública de Jesus, não deve, no entanto, induzir ao pessimismo e levar à conclusão que, entre Jesus histórico e o Cristo da fé anunciado pela igreja e transmitido pelos evangelhos, haja uma ruptura. Então é aquilo que eu falava do Jesus histórico e do Cristo da fé. Então veja, lá no século XVIII, eles racharam Jesus no meio. Então aqui nós temos o Jesus histórico. Quem que era o Jesus histórico para esses pesquisadores? Era aquele Jesus, filho de Maria, que nasceu, viveu neste mundo, que comeu, bebeu, dormiu. Segundo os pesquisadores bíblicos, nós não temos como saber praticamente nada desse Jesus histórico. Por quê? Porque tudo que foi escrito no Novo Testamento foi escrito depois da Páscoa. E se foi escrito depois da Páscoa, ele foi escrito à luz da Páscoa. E aí então, eles falaram que esse Jesus que foi escrito na Bíblia é o Jesus da fé. É o Jesus ressuscitado. Então, entre o Cristo da fé e o Cristo ressuscitado, parece, o Cristo histórico e o Cristo da fé, parece que tinha uma divisão, um muro. Acontece que hoje a exegese já amadureceu e percebe que não há uma diferença
entre o Jesus que viveu neste mundo, humano, que viveu, morreu, foi crucificado. Não há uma ruptura entre este homem e este que foi anunciado pelos discípulos, pela igreja. Não há uma ruptura, um fosso intransponível, e que por isso nada perdemos de autenticidade. Este Jesus da fé que nós temos relatado na Bíblia é o mesmo que caminhou neste mundo, que viveu e morreu por nós. Então, os próprios evangelistas, eles fazem questão de sublinhar que não há esta ruptura entre o Jesus histórico e o Jesus da fé anunciado pela igreja. Acontece que a igreja das origens sempre afirmou e defendeu a identidade entre o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, e o Senhor ressuscitado, o Cristo da fé. Então nós temos uma continuidade. Uma continuidade entre o Jesus que viveu neste mundo e o Cristo ressuscitado. A fé pós-pascal não falsificou a face de Cristo. Então, aquilo que nós temos na Bíblia não é falso, não é inventado. Por quê? Porque aquele povo do século XVIII, os biblistas, porque se deixaram levar pela ciência, demais, então eles falavam assim, olha, houve uma ruptura. Então, se houve ruptura, o que está na Bíblia é mentira. Acontece que a fé pós-pascal não falsificou o Jesus histórico. Aliás, ela não é outra coisa senão uma compreensão aprofundada do Jesus histórico. Aquilo que nós lemos na Bíblia sobre o Jesus da fé é um aprofundamento do Jesus histórico, graças ao evento pascal que o ilumina. Então, surge daí uma verdadeira natureza e o interesse dos evangelhos. Qual é o interesse dos evangelhos? Não querem ser uma biografia, por isso não vão relatar os eventos históricos tal como eles aconteceram. Então não são uma biografia no sentido moderno de escrever pormenorizadamente tudo sobre Jesus, mas são obras escritas por pessoas que creem, a fim de alimentar a fé em Cristo ressuscitado, vivo e presente na comunidade. Então, deste modo, se compreende por que a comunidade cristã, ao falar de Jesus, jamais tenha se interessado pelos fatos em si mesmo, nem os tenha escrito. Então, a tradição não olha para os fatos históricos, mas a interpretação que a comunidade que vive o Evangelho deu para estes textos teológicos. Então, as tradições, que é aquela que estava aqui marcada, as tradições primitivas, recolhidas pelos evangelistas, se baseiam em acontecimentos reais. Aquilo que se escreve pós-Páscoa são fatos reais. A comunidade não inventa aquilo que ela professa, não é? Então, os evangelistas, eles estavam conscientes de que através das palavras escritas no Evangelho, o Jesus ressuscitado se dirige hoje, como se dirigiu no passado, ao leitor, e quer estabelecer um diálogo vital. Jesus, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, e há de ser eternamente. Então, o Cristo ressuscitado, que encontramos na fé, é idêntico ao Cristo histórico. O Jesus ressuscitado é aquele que foi pregado na cruz. Como nós iniciamos a aula de hoje falando sobre isso. E então, na próxima aula, nós daremos continuidade à nossa compreensão do Novo Testamento. Na aula de hoje, nós podemos ter uma noção de como foi sendo formulado a ideia dos escritos do Novo Testamento. E a partir da aula que vem, nós continuaremos a nossa aula falando e compreendendo a respeito do Novo Testamento.
agradeço de coração a oportunidade de mais uma vez você fazer companhia comigo. E quero convidar você para na próxima semana, neste mesmo horário, das 7h30 às 8h30, continuarmos a nossa compreensão do Novo Testamento. E você, caso queira adquirir o nosso material, entre em contato conosco, nos ajude. DDD 43 99196 7110. Confiando nossas vidas à Virgem Maria. E hoje, de forma especial, convido você a rezar por uma amiga lá de São José dos Campos, que nos acompanha também no nosso curso de formação teológica, a Giane, que hoje está fazendo aniversário. Nesta oração, rezemos por ela e por todos vocês que nos ajudam a evangelizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e uma ótima semana.